Olá, a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. No programa Escola Bíblica Dominical de hoje, estudaremos a lição de número 13 do primeiro trimestre de 2021 com o seguinte tema: Voltados os olhos para a bendita esperança. Nesta lição, aprenderemos sobre uma das mais importantes doutrinas pregadas pelo movimento pentecostal, que é o arrebatamento da igreja. Definiremos algumas palavras que estão relacionadas a esta gloriosa promessa. Também destacaremos características do arrebatamento como a bendita esperança da igreja e, por fim, enfatizaremos a necessidade de estarmos prontos para esse momento tão importante para os salvos em Cristo Jesus. Quer aprender mais sobre este importante assunto? Então permaneça assistindo o seu programa Escola Bíblica Dominical. Você sabia? No grego temos o vocábulo makarios, que significa bendito, feliz, indicando que o cristão é espiritualmente bem-aventurado. A expectativa da volta de Cristo nos confere bem-estar e felicidade espirituais. Chaplin, 2002, página 433. O texto áureo da nossa lição nos diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. A verdade prática nos diz: a nossa esperança é algo vivido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. O objetivo geral da nossa lição é voltar os olhos para a bendita esperança. Já os objetivos específicos da nossa lição são três. Primeiro, afirmar que breve Jesus virá. Segundo, destacar a necessidade da vigilância. Terceiro e último, estimular a viver com fidelidade. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje estará escrita em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos do 6 ao 11. Acompanhe conosco. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Bem, queridos irmãos, para comentar a lição, mais uma vez estamos com a presença do presbítero irmão Jonathan Lucena. Paz do Senhor, presbítero Lucena. A paz do Senhor, evangelista Alessandro. Amém. Também contamos mais uma vez com a participação do auxiliar irmão Jonas Santana para comentar a lição de hoje. Paz do Senhor, professor Jonas. Paz do Senhor, evangelista Alessandro. Amém. Chegamos aí ao final de mais um trimestre. Pela graça de Deus, passamos 13 lições com esta de hoje, claro. E queremos agradecer a Deus, porque durante esse primeiro trimestre do ano de 2021, certamente fomos muito abençoados por Deus, através da sua palavra, por aquilo que aprendemos, onde a teologia verdadeira, uma teologia pura foi esboçada, onde valorizamos a perspectiva pentecostal, haja vista que somos pentecostais clássicos, somos assembleanos com muito orgulho e louvamos a Deus por estarmos concluindo esse trimestre falando sobre a bendita esperança da igreja, que é o arrebatamento da igreja. Presbítero Jonathan Lucena, eu penso que existem algumas palavras nesta lição que merecem destaque, não é? Pelo menos três, diria eu: a palavra bendita, a palavra esperança e a palavra arrebatamento, já que estão ligados aí. A primeira, a gente pode aqui falar rapidamente sobre esse termo bendito, não é? Que vem do grego makarios, que significa aquilo que é feliz, aquilo que é bendito, aquilo que é bem-aventurado, aquilo que está passando por uma situação de bem-estar, felicidade.
Macário significa isso, aquilo que é bendito, feliz, prazeroso. E nós entendemos de que a esperança da igreja na volta de Cristo é uma esperança bendita, não é? Nós somos bem-aventurados por isso. Mas além dessa expressão bendita, que vem do Macários, do grego, a palavra esperança, eu penso que é uma palavra bastante importante, porque é algo que está no coração da igreja, a esperança de um dia encontrar com o Senhor nos ares. E sobre esta palavra, a palavra esperança, qual a definição, qual a explicação que nós podemos já de antemão iniciar o comentário dessa lição de hoje sobre a expressão esperança? Pois não, evangelista Alessandro. A palavra esperança, isso já dentro do vocabulário da gramática portuguesa, podemos assim dizer, o dicionarista Antônio Wise, ele vai definir a palavra esperança como o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Ele ainda diz que essa palavra tem o significado de expectativa, o mesmo espera, né? A palavra esperança, à luz das Escrituras, é uma palavra que aparece de forma muito recorrente, inclusive faz parte do vocabulário cristão, né? É muito comum. Termos que são muito repetidos, inclusive a esperança está relacionada como sendo uma das principais virtudes da vida cristã, a esperança. E é interessante perceber, por exemplo, que a palavra esperança, à luz do Novo Testamento, é a tradução do termo grego elpis, não é? Que traz a ideia literal, o sentido literal significa expectativa, favorável e confiante. E há uma definição bíblica que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 24 e 25, traz a respeito do que é de fato esperança. Basicamente, o que Paulo vai dizer nessas referências, Romanos 8, 24 e 25, é que a esperança não está fundamentada naquilo que se vê, porque ele vai dizer, se se vê, não se espera. Então, mostra que a esperança transcende, é além da expectativa, ou seja, além da realidade física. É algo que vai acontecer, a certeza convicta, sem se estar vendo, vamos dizer assim, esse fato visivelmente. Então, significa esperar, aguardar a realização de uma coisa desejada ou prometida. Uma vez que está sendo tratado sobre o arrebatamento, então, bendita esperança, exatamente porque é a expectativa da igreja na volta do Senhor Jesus Cristo, isso na primeira fase da sua segunda vinda, que é o arrebatamento. Então, esperança seria estar na expectativa de que esse evento, o mais importante, né, da história da igreja, após o nascimento, a encarnação de Cristo, o arrebatamento é o mais importante. Então, a esperança diz respeito a essa expectativa de que isso vai acontecer. Muito bem. E quando o senhor falava sobre essa expressão esperança, da expressão elpis do grego, fez-nos lembrar um texto que Jesus falou com seus discípulos. João, capítulo número 14, versículo 1, ele diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes em mim. E ele continua, na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E o versículo número 3 diz, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Então, isso aqui é uma esperança da igreja, isso aqui foi uma promessa que o próprio Jesus fez, de que chegaria o dia que ele voltaria para buscar a igreja. Então, é a partir desse texto, professor Jonas, da promessa de um dia Jesus voltar, que vem a expressão arrebatamento, não é? Da expressão harpazo do grego. O que é que o senhor pode comentar sobre essa definição da palavra arrebatamento? A palavra arrebatamento, que aparece também lá no Antigo Testamento, mas não com essa conotação voltada especificamente para a igreja, e nós temos já no Novo Testamento a palavra que o senhor já mencionou, raspazo, que significa, na verdade, arrebatar. É arrebatar, tirar de maneira brusca ou de maneira súbita, né? E todas as vezes que o texto bíblico ele menciona a palavra arrebatamento, principalmente no Novo Testamento, ele também faz menção ao arrebatamento da igreja. Isso está registrado no primeiro livro aos Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 16, do versículo 16 até o versículo de número 17, que vai fazer menção, na verdade, da palavra arrebatamento. É bem interessante mencionar também aqui que a palavra arrebatamento, aplicada do ponto de vista teológico, né, que nós estamos vendo a palavra etimologicamente sendo analisada como tirar de forma súbita, mas teologicamente a palavra arrebatamento significa, na verdade, uma retirada brusca, existem algumas características para isso, retirada brusca, inesperada e sobrenatural.
e sobrenatural. Por qual razão disso? Porque lá no capítulo 4 do primeiro livro aos Tessalonicenses, versículo 16, pedi permissão ao senhor, pastor, para ler, diz assim um texto: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Interessante, a palavra significa tirar de maneira brusca, inesperada, quer dizer, não dá tempo para ninguém se preparar no momento do arrebatamento, deixar isso bem claro, e de forma sobrenatural, porque temos dois eventos que são citados aqui. Primeiro, os mortos vão ressuscitar primeiro e nós, os vivos, seremos transformados. Isso em frações de segundo, instantaneamente, estaremos com o Senhor nos ares. Seria, na verdade, a definição teológica da palavra arrebatamento. Muito bem. Essa ideia de arrebatar rapidamente, bruscamente, expressão harpazo, no Antigo Testamento aparece a expressão lacar, que é a ideia também de tomar algo muito rápido, né, sem que seja percebido. Presbítero Jonathan Lucena, nós já definimos aqui pelo menos 3 palavras importantíssimas para a lição de hoje, que é a palavra Macários, para bem-aventurado, a palavra Elpis, para esperança, e a palavra harpazo, para arrebatar, tomar de forma súbita, como de forma muito clara o professor Jonas aqui deixou evidente. Então, nós podemos falar que o arrebatamento é, sim, uma bendita esperança da igreja. E faz-nos lembrar um texto, eu quero convidar você que está em casa a acompanhar conosco. Nós vamos ler juntos, você vai ter a oportunidade de abrir a sua Bíblia, olhar para a tela da sua televisão, do seu computador e acompanhar conosco. É um texto que está escrito por Paulo a Tito, capítulo 2, versículo de número 13. Veja que coisa interessante, diz assim a palavra: aguardando a bem-aventurada esperança e o arrebatamento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Que mensagem bonita. Paulo fala sobre aguardando a bem-aventurada esperança. Tem tudo a ver com o título da lição de hoje, não é isso? Pois bem, presbítero, ao contrário da expectativa dos não salvos, né, de que é uma expectativa de um porvir sem esperança, o crente tem uma esperança guardada em seu coração, de que é o momento do arrebatamento da igreja. Nós podemos dizer, então, que esse arrebatamento, essa esperança, ela traz de alguma forma consolo àquele que guarda em seu coração a certeza de um dia encontrar com Cristo nos ares? Com certeza, evangelista. O fato de ela ser uma esperança consoladora faz dela ter, portanto, essa expressão bendita, não é? Bendita. E, inclusive, quando nós falamos de consolar ou consoladora, a própria palavra consolar significa aliviar a dor, o sofrimento, a aflição de outrem ou a sua própria. Isso através de palavras, recompensas e promessas. Então, quando nós dissemos que o arrebatamento, a bendita esperança da igreja, é uma esperança consoladora, é exatamente porque ela traz essa expectativa de que todo tipo de adversidade vai findar com esse advento quando ele ocorrer. E, inclusive, das vezes em que essa promessa do arrebatamento ocorre nas Escrituras, sempre é nesses moldes de consolar. O senhor fez menção, por exemplo, João capítulo 14. Isso. E, historicamente falando, o contexto aponta para o momento em que Jesus está às vésperas da sua crucificação. Isso. Se vê uma tensão muito grande, o senhor fez referência a João capítulo 14, versículo 1, e percebemos, por exemplo, na expressão não se turbe o vosso coração, de que havia toda uma tensão que pairava no coração dos discípulos. Afinal de contas, estava chegando o momento de que fisicamente eles estariam distanciados de Jesus, não é? Estaria o Senhor entregando a sua vida. E perceba que por 3 vezes é visto nessa passagem de João capítulo 14, no cenáculo, momentos antes da sua crucificação, diante da tensão que os discípulos vivenciavam, exatamente essa promessa, trazendo um consolo, trazendo um bálsamo, não é? Quando, por exemplo, no versículo de número 3, encontramos a expressão, não vos deixarei órfãos, veja que consolação, voltarei para vós. Está falando da sua vinda, não é? O arrebatamento especificamente para a igreja. Versículo de número 18, encontramos a expressão, vou e venho para vós. Veja que mais uma vez ele fazendo a afirmação de que voltaria especificamente para os seus discípulos. Isso. E ainda no versículo de número 18, ou seja, o versículo de número 28, é reiterado essa expressão. Virei outra vez, corrigindo aqui, versículo de número 3, não vos deixarei órfãos, voltareis para vós, versículo de número 18, e sim, agora sim, no versículo 28, vou e venho para vós. Então, 3 vezes
sendo dito aqui, em meio a uma tensão, Jesus mostrando a sua promessa consoladora, mostrando que o arrebatamento tem essa característica. Em Atos 1, que é o texto básico para essa lição, também existe uma grande preocupação por parte dos discípulos. Quando Jesus está sendo assunto aos céus, inclusive ainda paira no coração dos discípulos questionamentos escatológicos, quando é que Jesus voltaria, se nessa vinda dele restabeleceria o reino a Israel, daria autonomia política, e no momento que isso acontece, está ali a promessa da sua vinda novamente, por meio de dois seres, não é, que aparecem ali, angelicais, mostrando que da mesma forma como Jesus subiu, ele também desceria de forma específica. Em 1 aos Tessalonicenses, para finalizar essa minha resposta, capítulo 4, versículo de número 18, depois de Paulo descrever, né, fatos importantes a respeito do arrebatamento da igreja, como o professor Jonas já leu aqui, versículo 16 e 17, versículo 18 ele diz o seguinte: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então veja que a vinda de Cristo, de forma específica para a igreja, que é o arrebatamento, tem essa característica de consolo. E se nós voltarmos, por exemplo, ao versículo de número 13, que dá início a essa parte do texto, Paulo diz o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, o arrebatamento da igreja, a primeira fase da sua segunda vinda, que é o arrebatamento, traz esse consolo, essa motivação de estarmos na expectativa que vai acontecer. Muito bom. E, inclusive, esse texto que o senhor citou de Atos dos Apóstolos, no capítulo número 1 e o versículo número 11, quando Jesus é arrebatado, digamos assim, aos céus, ele é elevado, não é, às alturas, aparecem dois homens vestidos de branco, como o senhor citou, dois anjos, né? E eles consolam os discípulos que ali estavam. E ele diz assim, versículo 10, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Isso é um consolo, não é? Os discípulos estavam atônitos, preocupados, o que é que vamos fazer? Mas os anjos disseram: se acalmem, ele vai voltar. Ele subiu, mas ele vai vir encontrá-los novamente. Professor Jonas Santana, além dessa característica de ser uma mensagem que traz consolo, nós estamos vivendo em um momento muito difícil, não é? Estamos vivendo um tempo pandêmico que se estende aí por mais de um ano. Isso traz, de alguma forma, um certo desespero em algumas pessoas, não é? Incertezas, né? Quantos já não deram cabo da sua própria vida? Isso mostra que as pessoas que estão fazendo por esse caminho, andando por esse caminho, estão sem consolo de alguma forma. Mas nós estamos aqui de pé, a Igreja do Senhor Jesus. Nós podemos dizer que, além de consolar, a mensagem do arrebatamento é uma mensagem motivadora? Com certeza, ministro. Para responder a sua pergunta, é bom se utilizar de Hebreus, capítulo 10 e o versículo número 37. Lê capítulo 10 e 37 do livro de Hebreus, diz assim um texto: porque ainda um poucochinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Interessante que esse versículo ele é citado dentro de um contexto, né, onde os discípulos, não somente os discípulos, aquela jovem igreja, estamos falando aí de uma igreja primitiva que estava passando intensas perseguições. Os versículos anteriores do capítulo 10 e o versículo de número 34, veja que o autor aos Hebreus diz: porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Então, a intenção realmente do escritor aos Hebreus era motivar, era dizer justamente ali, independente dos problemas que estão sendo passados, existe uma motivação maior. Qual é a motivação? Jesus está perto de vir para buscar a sua igreja. Por isso que o capítulo 10, versículo 37 é a finalização, né? É o motivo, é a razão, a esperança. E vale salientar que isso, dito aos Hebreus, também é óbvio, né? Dito para toda a igreja de hoje. O que é que motiva, na verdade, a fé cristã? O que é que motiva a caminhada cristã? É a certeza de que um dia estaremos no céu, ou pela morte, ou pelo arrebatamento da igreja, que o arrebatamento da igreja é algo real, vivo, biblicamente definido e dito nas Escrituras Sagradas, e isso vai acontecer. Então, a maior motivação que um crente deve ter é justamente isso, a volta do Senhor Jesus Cristo.
Muito bem. E aqui nós já estamos terminando esse primeiro momento, mas eu quero ler só mais um versículo, porque foi muito importante o texto que o senhor citou do escrito aos Hebreus. Capítulo 10, versículo 36. Eu queria que você lesse comigo. Vamos ler juntos, não é? Você em casa e nós aqui. Versículo 36 diz, o escritor aos Hebreus, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Que texto maravilhoso, não é? A promessa aqui é a bendita vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos para um rápido intervalo e queremos lhe pedir para não sair daí. Já já nós voltamos com o seu programa Escola Bíblica Dominical. Bem, queridos e amados irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, comentando a última lição desse trimestre, que tem por título Voltados os Olhos para a Bendita Esperança. Professor Jonas, no bloco passado nós perguntamos ao senhor se o arrebatamento da igreja proporciona de alguma forma uma motivação nos crentes. O presbítero Jonathan Lucena mostrou de que ela é uma mensagem consoladora, traz consolo, não é? E nós sabemos que nesse momento que nós estamos vivendo é bom lembrarmos disso. Tudo aqui vai findar, tudo aqui vai acabar, mas um dia estaremos com o Senhor para sempre, como disse Paulo, né? Isso é um consolo que nós temos. O choro vai cessar, como está escrito em Apocalipse, escrito por João, Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Então isso aqui vai passar, lá não haverá pandemia, lá não haverá tristeza, não haverá pranto, não haverá luto, não haverá dor. Então, é um consolo falar do arrebatamento da igreja. E o senhor explicou que, além de ser consoladora, essa mensagem é motivadora. Mas eu queria, professor, que antes de voltarmos aqui para o presbítero Lucena, o senhor comentasse um pouco motivador em que aspecto? Por que a mensagem do arrebatamento é uma mensagem motivadora? Fazendo um link, né, aqui com a fala do presbítero irmão Jonathan Lucena, primeiro ela se torna motivadora, porque seremos arrebatados, corpos transformados, os mortos vão ressuscitar primeiro e com isso dá-se o quê? Dá justamente todas as aflições e perseguições vão cessar. Um exemplo típico disso é Apocalipse capítulo 3, versículo 10, Filipenses capítulo 3, versículo 21, que diz que a nossa pátria está no céu. É isso que realmente motiva a mensagem do arrebatamento da igreja nos crentes, porque as aflições e as perseguições elas vão cessar no dia que Jesus vier buscar a sua igreja amada. A outra coisa, a presença do pecado. Seremos salvos. Nós somos salvos não do poder do pecado, nós somos salvos da presença do pecado e salvos também da morte. Primeiro livro aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 até o versículo 56, isso é mais uma motivação que nós temos, além das perseguições que vão encerrar, além dos problemas que serão, das aflições da vida, nós seremos salvos da presença do pecado e também da morte. E por último, esse está registrado no primeiro livro, ou primeira epístola a Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, veja que texto bonito diz a Bíblia Sagrada assim. Capítulo 1 e o versículo 10 da primeira epístola aos Tessalonicenses. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livrará, ou nos irá livrar da ira futura. Então, observe bem, o que é que motiva a gente? As aflições vão cessar. Seremos salvos da presença do pecado. A morte não terá mais poder sobre nós e seremos salvos da ira futura que vem sobre esse mundo. Então, essa é a mensagem motivadora e, além disso, seremos transformados em corpos gloriosos, como a Bíblia Sagrada diz. Não, isso é a maior motivação que o crente tem para continuar caminhando nessa vida. Quando o irmão Jonas estava falando, presbítero, sobre ser uma mensagem motivadora, eu achei muito bonito quando ele citou de que nós estaremos livres da morte, não é? Há um livro que eu li há algum tempo atrás que ele disse que a morte vai morrer. E é verdade, o texto de Apocalipse diz que ela será lançada, né? A morte junto com o diabo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo ardente, né? E esse texto que Paulo escreve, eu queria ler antes de passar aqui a palavra para o senhor, é uma palavra maravilhosa. Falar do arrebatamento da igreja sempre nos faz glorificar a Deus por esse momento. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 51, veja que coisa maravilhosa. O apóstolo diz assim: eis que vos digo um mistério,
Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele está falando sobre o arrebatamento. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é corruptível, ou seja, nosso corpo, se revista da incorruptibilidade, ou seja, não vai se desgastar, não vai envelhecer, não vai se queimar. E que isto que é mortal, nosso corpo, se revista da imortalidade, ou seja, não haverá mais morte, imortalidade. E quando isto que é corruptível ao nosso corpo se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão, e onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dará a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que mensagem consoladora e motivadora, não é? Sabemos que a morte vai morrer. Estaremos para sempre com o Senhor. Presbítero Lucena, além de ser consoladora e motivadora, podemos dizer que a mensagem do arrebatamento é uma mensagem segura? Porque tem muitos que questionam, né? Será que isso é verdade? Essa história de que Jesus vai voltar um dia, isso aí é conversa, isso é apenas história, não é? Isso é apenas um dito popular. O que é que a gente pode falar sobre a certeza, a segurança de que esta mensagem, esta bendita mensagem, é uma mensagem segura? Pois não, evangelista Alessandro. Ela, de fato, é uma esperança segura, isso por algumas razões. Mas a principal delas é porque nós já vimos, à luz das Escrituras, de que a bendita esperança da igreja, o arrebatamento da igreja, é uma promessa feita por Deus, não é? E Deus não brinca. A própria palavra diz que fiel é o que prometeu. Então, é algo que Ele garante que vai acontecer. E se o Senhor me permite, essa promessa ela é soberana. Independente se alguém acredite nela ou não, vai acontecer. Claro que para participar do arrebatamento existe uma condicionalidade. Paulo deixou isso claro. Inclusive a expressão em Cristo, lá em 1 Tessalonicenses 4, mostra essa condição para participar do arrebatamento. Mas quando eu digo que a promessa é soberana, diz respeito a que se alguém acreditar, vai ter o arrebatamento. Se alguém não acreditar, o arrebatamento vai acontecer de qualquer maneira. A diferença é que para esses que não acreditarem, claro, não poderão participar. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos perceber de que no decorrer do longo da história, inclusive já no primeiro século, o Senhor fez menção de que pessoas ainda hoje, querem ridicularizar, descredibilizar essa mensagem, e o próprio Pedro teve que tratar de pessoas que pensavam semelhantemente dessa forma. Exato. Na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo de número 3, versículo 4, também 8 e 9, o apóstolo Pedro diz o seguinte, 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, também versículos 8 e 9. Ele diz, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Versículo de número 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então veja que já naqueles dias, Pedro faz menção de algo que aconteceria de forma mais acentuada nos últimos dias, mas que já existia também em seu período, né? E ele vai dizer que há aparente demora, que alguns diziam, eu desde criança eu escuto isso, inclusive é uma das falas que pessoas hoje ainda repetem, né? Desde criança eu escuto os crentes falando isso, inclusive é uma mensagem que faz parte da característica pentecostal, mostrar a vinda de Jesus, inclusive eu não sou tão antigo, né? Mas tive o prazer de aceitar Jesus com 18 anos e ainda ver no púlpito da igreja, não é, aquela expressão Jesus breve vem, não é, mostrando que sempre foi a ênfase da igreja, a Assembleia de Deus, a mensagem do arrebatamento, mas o arrebatamento vai acontecer. No sermão profético de Jesus, registrado também em Mateus capítulo 24, versículo de número 37, mostrando a iminência, ou seja, vai acontecer a qualquer momento o arrebatamento, e é algo seguro. Jesus vai comparar,
fazer menção da sua segunda vinda, comparando ao fato histórico vivido por Noé e sua família. E veja como é que está escrito, Mateus 24, 37. E como foi, veja a certeza, nos dias de Noé, assim será também. Veja que ele está mostrando que é algo garantido, vai acontecer. E como foi que aconteceu nos dias de Noé? Pessoas que ridicularizavam, não consideravam a mensagem daquele pregoeiro da justiça, como Pedro diz, mas veio o dilúvio em um momento que eles não esperavam e a palavra se cumpriu. Jesus está dizendo, semelhantemente, a minha vinda será assim, será segura, vai acontecer. E quando o senhor fala de segurança, nós podemos dizer que essa mensagem é segura, primeiramente, porque quem prometeu é fiel para cumprir, não é? Jesus. Ele disse, olha, eu vou, mas eu volto. Nós já citamos aqui capítulo 14 de João. Jesus falou isso, os anjos confirmaram. A gente viu em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Os anjos disseram, olha, esse mesmo Jesus que subiu, ele vai voltar. Então, Jesus falou sobre essa vinda, os anjos falaram e os apóstolos, né? Paulo fala sobre isso em Tessalonicenses, capítulo 4. Judas fala isso, não é? Escrevendo sua carta. O próprio João fala sobre isso, não é? Então, não tem mais do que certeza, temos a certeza absoluta que ela é segura, não é? Muito bem. Auxiliar irmão Jonas Santana, amigo, nós podemos agora comentar o seguinte, já que a mensagem do Evangelho é uma mensagem segura, e este Evangelho fala sobre o arrebatamento da igreja, a vinda de Cristo, nós podemos dizer aqui o seguinte, que precisamos ter cuidado para como esperar esse momento, não é? Sabemos de que, como foi dito aqui na primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, capítulo 4, quer dizer, verso 16 e 17, essa promessa de que Jesus vai vir buscar a sua igreja. No entanto, as Escrituras, elas nos mostram que devemos esperar de alguma forma, não é de qualquer jeito, porque para participarmos desse momento precisamos estar preparados. Como então esperar a vinda do Senhor Jesus? Qual seria a primeira característica de alguém que está esperando essa vinda de Cristo? Nós podemos dizer que devemos esperar com desejo, com anelo? Com certeza. Apocalipse, né? Apocalipse, capítulo de número 19, versículo 7. Lê esse texto, já o senhor falou de anelo, isso remete justamente à imagem da igreja enquanto noiva de Cristo, que é o capítulo 19, o versículo de número 7, diz assim, do livro de Apocalipse: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Interessante que a igreja do Senhor, ela é representada como sendo a noiva do Cordeiro. E como é até nos dias de hoje, né? Uma noiva, ela espera com anelo, com expectativa para o dia do casamento. E para isso ela se prepara com muita antecedência antes. Quer dizer, é uma festa que vai acontecer. Então, como é que o crente deve esperar Jesus? Deve esperar realmente com esse anelo. Da mesma maneira que a noiva ela tem essa preparação, essa expectativa de que o noivo está prestes de vir, a festa está próxima a acontecer, então é com esse anelo, com esse amor lá dentro que o crente deve esperar a vinda do Senhor. Por isso que em Apocalipse capítulo 22, o versículo 17, a Bíblia diz, e o Espírito e a esposa diz, vem, e quem ouve diz, vem. E além disso, a segunda epístola, na verdade, a Timóteo, capítulo 4, lê esse texto, capítulo 4 da segunda epístola a Timóteo, o versículo número 8, que não somente o anelo em si, né, mas também amar a vinda do Senhor. Diz o texto sagrado assim, é Paulo que fala, né? Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a vinda do Senhor. Então, quem ama, anela, espera, da mesma maneira que uma noiva se prepara e anseia pela vinda do noivo, o crente também anseia pela vinda de Cristo Jesus. Muito bem, então podemos dizer, presbítero Lucena, que a primeira coisa que devemos fazer para esperar essa bendita esperança é anelar este dia. E anelar, como foi dito aqui, fala de alguma forma sobre esperar, não é? Agora, esperar com amor, não é? Esse texto que o senhor citou agora, eu penso que é fantástico, de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo número 8, porque Paulo fala sobre aqueles que amarem a sua vinda. Tem pessoas que até esperam alguma coisa acontecer, mas não esperam debaixo de amor, não é? Esperam forçadamente, digamos assim, coercitivamente, mas quando se espera por amor, a coisa é melhor. Foi falado aqui sobre a noiva, né? Quem nunca
vai esquecer uma noiva. Agora, presbítero Lucena, podemos falar que a oração, viver uma vida de oração também faz parte dessa espera? Podemos sim, evangelista. Inclusive foi o próprio Jesus quem fez essa observação, né? Em seu sermão profético, também registrado por Marcos, capítulo de número 13, o versículo de número 33, ele mostrando algumas atitudes que estão relacionadas ao crente, que está esperando, que está na expectativa da sua vinda. Ele vai dizer que a oração é importantíssima. Ele vai dizer o seguinte: olhai, vigiai e orai. E ele vai justificar o porquê dessas atitudes. Porque não sabeis quando chegar, ou seja, quando chegará o tempo. Então, a oração ela é imprescindível. E, inclusive, porque essa prática constante da oração, ela mostra, entre outras coisas, a comunhão, não é, dos servos de Deus com o seu Deus e mostra a sua total dependência. Então, na medida em que se tem essa expectativa, essa esperança, a oração fortalece, não é, essa comunhão, esse anelo e aponta para a real necessidade que nós temos do Senhor Jesus. A oração reconhece que precisa, não é? Quem ora reconhece que precisa da ajuda divina para se manter e para vencer as dificuldades. É importante destacar que nesses últimos dias, inclusive foi Jesus quem disse isso também, em Mateus 24:12, que uma das características dos últimos dias é que o amor de muitos esfriaria. Então, isso aponta também para um esfriamento na área da oração, da devoção, da comunhão. Infelizmente, por exemplo, nesse período de pandemia, não foram poucas as pessoas que nós vimos, não é, de esfriar na fé, perderam, não é, a sensibilidade. Mas, em contrapartida, nós temos visto também guerreiros, servos e servas de Deus que intensificaram a sua vida de oração porque entendem que Jesus está às portas. E um certo estudioso disse que o mundo está se movendo em direção ao seu objetivo final. E ele diz: diante dessa realidade, os cristãos devem manter um relacionamento próximo com Deus em oração. Então, além dessa expectativa, esse anelo, como a noiva espera pelo casamento, essa espera tem que ser em oração. Muito bem. Nós já estamos concluindo aqui esse segundo momento, mas queremos lhe convidar a permanecer assistindo o seu programa Escola Bíblica Dominical. Já já nós voltamos, não sai daí. Bem, queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, estudando a última lição desse trimestre, a lição de número 13, com o tema Voltados os Olhos para a Bendita Esperança. Companheiros, nós estávamos conversando um pouco aqui sobre como esperar o arrebatamento da igreja, esse encontro maravilhoso, não é? E o presbítero Jonathan Lucena falou um pouquinho aqui sobre essa questão do momento pandêmico que estamos vivendo, em que muitos têm se esfriado espiritualmente. E a verdade é que, infelizmente, isso tem acontecido, não é? Essa pandemia, segundo escutei um determinado pregador falando, eu achei muito prudente o que ele disse, serviu como que um tipo de peneira espiritual, não é? Para ver aqueles que estão realmente prontos ou não, porque a gente tem visto um esfriamento espiritual tão grande, não é? Algumas pessoas que não leem mais a Bíblia, não vão mais aos cultos, e agora com essa questão de não poder, nesse momento que estamos aqui, nesse instante, aos templos, as pessoas parecem que tiraram férias de Jesus, não é? Não lê Bíblia, não ora, não vai à igreja, não participa de um culto online, enfim. E nós devemos entender de que esperar o arrebatamento da igreja, professor Jonas, deve ser, além de com anelo, como o senhor falou, em oração, como o presbítero falou, devemos entender que esse momento tem que ser aguardado com muita prudência, não é? Até porque nós não sabemos a que momento isso acontecerá. Há um texto do Evangelho de Mateus que eu quero ler, que é o capítulo de número 24 de Mateus e o versículo de número 27. Esse texto é muito interessante. O Senhor Jesus, falando sobre essa iminência do arrebatamento da igreja, ele diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Observe que há aqui uma advertência, não é? É como se Jesus estivesse dizendo, olha, tenham cuidado, estejam prudentes, porque nós não sabemos a que momento será. Paulo disse que vai ser um abrir e fechar de olhos, são frações de centésimos de minutos, de segundos, quero dizer. Então, devemos dizer que o arrebatamento da igreja deve ser esperado com prudência. Podemos, assim, comentar sobre isso? Podemos sim, pastor. A questão da prudência é algo que não é acessório,
é algo que é essencial, principalmente na vida cristã. Nós temos diversas passagens na Bíblia Sagrada, principalmente as parábolas que o Senhor Jesus citou, fazendo uma análise bem rápida, as parábolas do Senhor são em número de 35 parábolas, né? Há uma divergência entre alguns autores, mas o convencional é dizer que foram 35 parábolas que ficaram registradas para nós e didaticamente essas parábolas são separadas por categoria. E tem uma das categorias dessa parábola que se refere justamente à questão da vigilância e da prudência. É o exemplo, por exemplo, de Mateus capítulo 24 e o versículo 32 e 33, Mateus capítulo 25, esse é o mais conhecido, que é justamente do versículo 1 ao 13, que fala justamente da parábola das 10 virgens. Né? Todas essas parábolas, inclusive Mateus capítulo 24 e versículo 43 e 44, que mostra esse conjunto de parábolas que fala de prudência, é o Senhor deixando muito claro para a gente que a prudência é algo essencial na vida cristã. Por qual razão? Porque não vai dar tempo para se preparar no momento que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. Então, é feito o caso das 10 virgens. Quer dizer, as 5 que eram loucas ou melhor nécias quiseram se preparar no momento. Não tem como se preparar. Como o Senhor mesmo citou, que é uma fala também do apóstolo São Paulo à Epístola aos Coríntios, dizendo de maneira muito clara, não abrir e piscar de olhos. Calcula-se, né, pelo menos diz de grosso modo, que o homem chega a piscar 100.000 vezes por dia e a gente não percebe isso. O que Paulo realmente está dizendo é o seguinte, não vai dar tempo. Então, tem que se preparar no momento. Então, prudência. Então, como é que o crente pode ser prudente? Na oração, no jejum, na leitura, no convívio com os irmãos, como o senhor mencionou, pastor, aqui, há pessoas que nesse período de pandemia, uns se aproximaram de Deus, mas tem outros não, que começaram a se afastar. Verdade. Se afastar não, e a prudência exige, acima de tudo, vida de santidade. Muito bom, exatamente. Prudência, né? Ter cuidado. Presbítero Lucena, nós falamos aqui que devemos aguardar esse momento com anelo, com oração. O professor Jonas agora acabou de esposar sobre a questão da necessidade de estarmos prudentes, não estarmos vigilantes, se assim podemos dizer. De alguma forma, a prudência tem a ver com a vigilância, estar atento. Tanto é que uma das parábolas que o professor citou fala sobre a parábola da figueira. Né? Jesus disse, olha, olhai para a figueira. Não é? Ou seja, esteja atento, prudente, não estejam dormindo como estava aquelas virgens sem o óleo. Não é? Nós podemos dizer que a santidade é um fator importante para quem está aguardando o arrebatamento, ou isso é algo que não tem tanta necessidade de alguém que está esperando viver em santidade? A santidade, ela é necessária, é um dos pontos que devem ser observados, ou eu posso viver despreocupadamente, regaladamente, porque já que eu sou salvo, essa questão da santidade não vai me fazer tanta falta. O que é que o senhor pode comentar sobre a santidade como sendo um ponto importante para ao aguardar o arrebatamento da igreja? Pois não, evangelista Alessandro, sem dúvida a santidade ela é imprescindível, né? Ela está relacionada nesta relação de conduta, né, de comportamentos que marcam de fato aqueles que anelam, que esperam o arrebatamento da igreja. Inclusive, a própria Bíblia faz advertência sobre a necessidade de estarmos santificados, né? Não só posicionalmente em Cristo, não é, como salvos, mas viver na prática da santidade. Inclusive, uma das expressões que o escritor aos Hebreus usa de forma bem veemente, Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. Só esse texto aí já fica claro o quanto a santidade ela é importante. Quando ele diz, segui a paz com todos e a santificação. E aqui está uma advertência. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a santidade não pode ser considerada como algo de menos importância, algo de desvalor, vamos dizer assim, que não tenha valor, mas algo de suma importância. A própria Bíblia vai exortar de uma maneira geral, isso desde o Antigo ao Novo Testamento, sobre a necessidade de viver estar com as vestes limpas. Isto fala de vida de santidade. Da mesma forma como vestes sujas fala de alguém que não vive de forma que condiz com o reino de Deus, aqueles que vestem ou estão vestidos com vestes espirituais limpas, isso mostra a necessidade ou o quanto essa pessoa está comprometida com a palavra do Senhor. Em 1 de João, capítulo 3, versículo 3, mostra, não é, sobre essa necessidade e diz que aqueles que têm essa esperança vivem dessa maneira. Em 1 de João, capítulo 3, versículo 2 e 3, fica mais compreensível para nós,
o apóstolo João diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, veja, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E no versículo seguinte, o apóstolo João diz: e qualquer que nele tem esta esperança. Que esperança? Que ele vai se manifestar, que ele vai vir buscar a sua igreja, que nós seremos semelhantes a ele. Isso fala do corpo glorificado, da transformação por meio do arrebatamento. Ele vai dizer o seguinte: que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, se a santidade não fosse importante, João jamais diria essas palavras. Santidade é de suma importância. Inclusive, levando em consideração o que o escritor diz em Hebreus 12, sem ela, a participação do arrebatamento está comprometida, não é? Então, vida de santidade está diretamente ligada a essa bendita esperança que é o arrebatamento da igreja. Então, essa doutrina que diz que se eu estou salvo, eu não devo me preocupar de maneira alguma com minha vida espiritual, com minha santidade, não tem respaldo bíblico, não é? Essa história de que uma vez salvo está salvo para sempre e não passa no crivo das Escrituras. Professor Jonas Santana, devemos entender também que, além de esperar com anelo, em oração, em prudência e em santidade, devemos entender que o crente que anela, que espera a vinda de Jesus, ele deve trabalhar, não é? Fazer a obra de Deus. Um texto que nós lemos no primeiro bloco, que foi o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 ao 58, que já foi lido aqui, o apóstolo Paulo está falando sobre o arrebatamento da igreja. O que eu acho interessante, presbítero Lucena, é que no versículo 58 ele termina dizendo o que eu devo fazer ao aguardar, quer dizer, esse dia do arrebatamento da igreja. E no versículo 58, que é o versículo chave dessa, ele diz assim, não é? O capítulo 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, ele está falando sobre o arrebatamento da igreja. Sede firmes e constantes. Veja que alguém que está esperando o arrebatamento não pode estar de todo jeito, não é? E ele diz aqui, olha, sempre abundantes na obra do Senhor. Veja que isso fala de trabalho, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então eu posso dizer, professor Jonas, que eu devo aguardar trabalhando, fazendo a obra do Senhor. Eu não devo cruzar meus braços, já que Jesus vai voltar, já está tudo certo, é uma bendita esperança, glória a Deus e aleluia, vou agora só dormir. Eu não posso fazer isso, eu tenho que trabalhar, eu devo esperar servindo. Com certeza, porque entre as características que foram citadas nesse programa aqui, tem a questão justamente da vigilância, tem a questão da prudência, tem a questão da santidade, tem a questão do amor, que também foi mencionado aqui. Aquele que ama a vinda do Senhor, ele vai trabalhar. Ele trabalha, claro que a palavra serviço está sendo usada de maneira muito ampla aqui, porque pode ser desde uma pessoa que está na portaria, desde um que está atendendo lá na recepção, desde aquele que está no púlpito da igreja, alcança todo mundo. Interessante. Sim. Que a palavra serviço alcança todo mundo. E aqueles que amam a vida do Senhor têm que estar, na verdade, servindo a Deus de alguma forma. E interessante que lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, já mostra para a gente o resultado desse serviço. Por que servir no momento nessa expectativa da volta do Senhor Jesus? Porque o texto diz, eis que cedo venho e o meu galardão, quer dizer, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse capítulo 22, versículo número 12. Então, meu amado irmão em Cristo Jesus, se você ama a vinda do Senhor, com certeza você vai trabalhar para Jesus, aonde o Senhor Jesus delegar que você esteja, né? Quiser que você esteja trabalhando no local dentro do corpo de Cristo. Muito bem, coisa bonita, né? Saber de que Jesus ainda nos dá essa oportunidade de, no momento do arrebatamento, recebermos dele bênçãos, né? Recompensas. Paulo fala sobre o tribunal de Cristo, não é? Quando os crentes serão arrebatados, ele diz, olha, naquele momento vai ser julgada as obras de vocês e vocês vão receber galardão, né? Por isso, não é? É maravilhoso saber que até nisso Deus nos deu oportunidade. Concluindo aqui, presbítero Jonathan Lucena, podemos dizer que devemos esperar esse arrebatamento com perseverança, porque nós sabemos de que chegar até lá não é tão fácil, não é? É bom porque estamos com Cristo, mas precisamos perseverar. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim,
este será salvo. Então veja que existe uma necessidade de perseverança. E perseverança fala de alguma forma até de batalhas, de lutas, não é? A gente pode falar que para esperar o arrebatamento devemos estar prontos a perseverar. A perseverança faz parte dessa necessidade do aguardo? Com certeza, evangelista. Inclusive essa expressão que o senhor utilizou, o texto bíblico, não é? Aquele que perseverar até o fim será salvo, ele é chave, ele é importantíssimo e mostra que dentro dessa expectativa existe a participação humana, ou seja, aquilo que diz respeito ao que nós devemos fazer. Não é? Então, perseverar é um fator importante também. No próprio texto, não é? Que acredito que é o texto principal que justifica o tema desta última lição, o senhor já fez menção, me permita ler novamente, Tito capítulo 2, versículo de número 13, não é? Quando o apóstolo Paulo, escrevendo a carta a Tito, ele diz o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o destaque que deve ser feito aqui na expressão aguardando, não é? Talvez ao ler assim, a grosso modo, pareça não significar muita coisa. Mas alguém já fez menção dizendo que o termo aguardando usado por Paulo aqui é a tradução de uma expressão grega dentro da realidade do particípio presente, que é a palavra prosdekomai, que significa dar boas-vindas ou esperar. E essa palavra, nesse tempo verbal, isso de forma exegética, de forma bem objetiva, é nos dito que aponta para uma contínua atitude de expectação. Ou seja, é que cada dia essa expectativa deve estar firme. Isso fala de uma atitude constante, não é? Aguardando, não é que aguardou até ontem, mas que aguardou ontem, está aguardando hoje, vai aguardar amanhã e vai continuar aguardando. Então isso aponta para a perseverança. Isso mostra que a cada dia nos motiva a vivermos uma vida melhor em Cristo Jesus, de forma perseverante. O próprio apóstolo Tiago, fazendo coro a essa necessidade, inclusive fazendo menção também à vinda de Cristo, ele exorta de forma muito prática, já que a carta de Tiago é muito prática, né? Ele mostra da necessidade do crente ser fortalecido em Deus, buscar sabedoria e continuar sendo paciente e perseverante. Ele vai dizer o seguinte: sede, pois, irmãos, Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes. E pode ser utilizado também, por que não, a expressão perseverantes. Aí ele diz, até quando deve ser essa perseverança? Até a vinda do Senhor. No versículo 8, ele reitera dizendo, sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. E ele faz um paralelo aqui do lavrador que cuida da terra, que cuida na expectativa de receber o fruto, não é? De usufruir daquilo que plantou. E ele vai dizer da mesma forma, o cristão deve perseverar. Então, é importante, é de suma importância. Não é só começar bem, é continuar bem e terminar bem. No centro da vontade de Deus, vivendo em santidade, com todas essas características que já foram mencionadas aqui. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 10, o Senhor Jesus disse àquela igreja de Esmirna, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Isso fala de perseverança, ser fiel até a morte, não é? Então devemos perseverar para alcançarmos a bem-aventurada promessa. Diante desta gloriosa promessa, devemos estar vigilantes, vivendo em santidade, esperando este dia em que estaremos definitivamente livres de todo sofrimento e estaremos para sempre com o Senhor. Pense nisso. Chegamos ao momento de agradecer, orar. Queremos orar agradecendo a Deus por mais um trimestre. Apesar de tantos desafios, apesar de tantos empecilhos e barreiras, Deus, o nosso Senhor, nos ajudou e nos fortaleceu e chegamos até aqui. Queremos agradecer primeiramente a Deus, ao nosso pastor presidente pela confiança, ao nosso superintendente também, o pastor Nadi Jackson Saraiva, pela oportunidade de cooperarmos neste programa, neste culto no seu lar, na realidade, né? E vamos orar então, agradecendo a Deus, convidar os companheiros aqui também para orar conosco. Vamos orar. Querido e amado Deus, queremos te agradecer, Senhor, por mais um trimestre que concluímos debaixo da tua graça, do teu amor. Queremos te louvar, Senhor, pela Rede Brasil de Comunicação, por esta equipe, por esta família maravilhosa.
que faz com que esse culto alcance as casas, as residências dos teus servos, os trabalhos, os hospitais, onde quer que eles estejam. Continua nos abençoando, Deus, obrigado por esse trimestre. Se for de tua vontade, que estejamos juntos mais uma vez no próximo e que vidas continuem sendo abençoadas por ti, Senhor. Continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, sua família, o pastor vice-presidente, pastor Samuel de Oliveira, bem como sua família, toda a diretoria da igreja. Continua com os teus braços estendidos, Senhor, abençoando a tua igreja evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, bem como cada dirigente de escola, cada vice-dirigente, cada professor, cada direção, enfim, que todos sejamos abençoados por ti, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a 13ª lição com o seguinte tema: voltados os olhos para a bendita esperança. Na próxima semana, se Deus permitir, estudaremos a primeira lição do segundo trimestre do ano 2021 com o seguinte tema: dons espirituais e ministeriais. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar todas as terças-feiras às 21 horas e com reprise nas quartas-feiras às 16 horas. Também está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações e, claro, compartilhar o link deste programa. Muito obrigado por sua honrosa audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém.